Olá pessoal, do canal Eles e muito mais. Sejam bem-vindos por aqui. Antes de você achar que já sabe tudo sobre essa história, calma, porque os bastidores desse episódio têm ainda mais detalhes que pouca gente percebeu. E é justamente aqui que a fofoca esquenta, porque o que parecia apenas uma brincadeira de palco, acabou virando uma verdadeira novela da vida real, com direito à traição, separação, arrependimento público e até gente acusando Natanzinho de usar o episódio como estratégia de marketing. Já Sergipe inscreveu? Bora lá, Sergipe inscreva e vamos rumo a 1000 inscritos. Pensa comigo, o cantor está no auge da carreira, lotando shows pelo Brasil, sendo notícia em colunas de celebridades. Mas de repente, um momento que deveria ser de diversão se transforma em trending topic, e não por causa da música, mas por causa de um gesto que mexeu com o emocional de milhares de pessoas. É ou não é o tipo de escândalo que gruda no imaginário popular? E detalhe, não foi qualquer traição, foi um beijo comprado, com preço estipulado, diante de câmeras e celulares que gravaram cada segundo. O público vibrou, mas também julgou, porque quando a cena caiu na internet, os comentários foram implacáveis. Teve gente que disse: "Meu Deus, como alguém vende o amor por R$1000?" Outros riram, dizendo que aquilo parecia um quadro de pegadinha de transmissão vertical, e muitos apontaram a falta de noção do cantor, acusando-o de brincar com sentimentos humanos, como se fosse uma piada de palco. Agora, imagina a cabeça da Júlia. Ela foi ao show acreditando que seria uma noite inesquecível ao lado do namorado, gravando lembranças felizes. E de fato foi inesquecível, mas pelo pior motivo. O grito dela, aquele "acabou", seco, forte, cortante, virou símbolo de uma mulher que não aceita ser desrespeitada em público. E convenhamos, a atitude dela repercutiu tanto quanto o beijo. Muita gente elogiou a postura imediata, dizendo que poucas pessoas teriam coragem de terminar ali mesmo, sem hesitar. Do outro lado, Ezequiel, o rapaz envolvido, agora carrega um peso enorme, porque arrependimento depois da repercussão é fácil, né? Mas e o momento de pensar antes? Ele mesmo admitiu que foi fraco, que não soube dizer não. E aqui fica a grande questão: será que ele teria coragem de fazer isso sem a pressão do palco, sem a promessa do dinheiro, sem a plateia inteira vibrando? Ou será que, no fundo, o episódio revelou algo que já estava quebrado naquele relacionamento? É aí que a fofoca ganha contornos de reflexão. E não dá para ignorar o lado do Natanzinho, porque até hoje, o silêncio dele sobre pedir desculpas em público incomoda muita gente. Afinal, se ele foi o estopim dessa confusão, não seria justo se posicionar, pedir perdão à moça exposta, à família que sofreu, ao público que se dividiu. Só que, ao mesmo tempo, esse silêncio gera ainda mais especulação. Será que ele quis deixar quieto para não dar mais visibilidade ao assunto? Ou será que confiou que a poeira baixaria sozinha, como tantas outras polêmicas de famosos? O que ninguém pode negar é que esse episódio mexeu com a imagem dele. O cantor, que deveria ser lembrado pelos sucessos musicais, acabou sendo lembrado pela frase R$1000 para trair a namorada. E isso, querendo ou não, marcou sua trajetória. Agora, vou te dizer uma coisa: essa história não é só fofoca passageira. Ela revela algo maior sobre como relacionamentos são tratados hoje em dia, sobre como o entretenimento às vezes ultrapassa limites perigosos, e sobre como, na era das redes sociais, nenhum erro fica escondido. A traição que antes poderia ser segredo agora se torna espetáculo público, julgado por milhões em tempo real. E eu te pergunto, se você estivesse naquele show, você ia vibrar junto com a plateia ou ia se indignar pela namorada? Você acreditaria no arrependimento do rapaz ou acharia que ele só pediu desculpas porque foi exposto? E mais, você continuaria sendo fã de um artista que incentiva esse tipo de situação? Essas perguntas ficam ecoando, e é justamente isso que faz esse caso ser tão comentado. Porque não é só uma fofoca qualquer, é uma história que envolve amor,
dinheiro, traição e fama, 4 ingredientes que, juntos, sempre rendem polêmica. Gente, hoje eu vou te contar um dos episódios mais polêmicos e comentados dos últimos dias, e olha, já adianto, é daqueles que misturam fofoca, vergonha alheia e um drama que parece cena de novela. Então fica até o final, porque o que aconteceu no show do cantor Natanzinho vai te surpreender em cada detalhe. E já aproveita, antes de continuar ouvindo essa história, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque assim você ajuda essa fofoca a chegar ainda mais longe e, quem sabe, evitar que outras pessoas passem pela mesma humilhação. Tudo aconteceu em um show em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, durante a famosa Festa do Folclore. O ambiente era o de sempre, gente animada, palco cheio de energia, luzes coloridas, e o cantor Natanzinho, que tem se destacado cada vez mais no cenário do forró e do piseiro, entregando aquele espetáculo que seus fãs tanto esperam. Só que, no meio dessa empolgação toda, algo aconteceu que transformou o que era para ser uma noite de alegria em uma verdadeira polêmica nacional. Quem já acompanhou os shows do Natan sabe que ele gosta de interagir com o público. Ele chama fãs pro palco, faz brincadeiras, provoca situações engraçadas. Só que dessa vez, ele resolveu ir além. Ele se aproximou do casal que estava curtindo juntinho o show e de repente lançou uma proposta no microfone que deixou todo mundo de queixo caído. O cantor, diante de milhares de pessoas, perguntou a um rapaz da plateia se ele toparia beijar outra mulher, ali mesmo, no palco, diante da namorada. E como se não bastasse, para incentivar a traição ao vivo, ele ofereceu R$1.000 em dinheiro. Sim, R$1.000. E eu te pergunto, o que você faria nessa situação? Você recusaria? Você riria da proposta? Pois é, muita gente ficou chocada, mas o que ninguém esperava é que o fã aceitasse na hora. E para piorar, ele ainda olhou para a namorada, que estava filmando o show, e disse: "Eu divido o dinheiro com você." Dá para acreditar? A cena foi constrangedora. A moça, que se chama Júlia Melão, ficou indignada. Tentou impedir, mas não adiantou. O rapaz, chamado Ezequiel Maurício, não resistiu ao dinheiro fácil e acabou beijando a outra mulher no palco, diante de todos, com a namorada assistindo. A plateia, claro, vibrou, gritou, achando que era apenas mais uma brincadeira de show. Mas para quem estava ali vivendo aquilo, a dor foi imediata. Júlia não se calou. Na mesma hora gritou: "Acabou!" e terminou o namoro ali mesmo, em público, sem pensar 2 vezes. Agora, imagina você no lugar dela, estar em um evento para se divertir, gravando um momento especial, e do nada ser exposta a uma situação dessas, com seu relacionamento desmoronando em segundos, enquanto milhares de pessoas assistem e ainda riem da sua dor. Foi exatamente isso que Júlia viveu. E não demorou muito para os vídeos da cena viralizarem nas redes sociais. No TikTok, Instagram e Twitter, as imagens explodiram. De um lado, gente criticando o cantor, dizendo que ele não tinha o direito de propor algo assim e que passou dos limites. Do outro, pessoas chamando o rapaz de irresponsável, sem caráter, dizendo que ele vendeu a namorada por R$1.000. E claro, muita gente também se solidarizou com Júlia, elogiando a coragem dela de terminar ali na frente de todo mundo. Mas a novela não terminou aí. Depois de toda a repercussão, o próprio Ezequiel foi às redes sociais para se desculpar. Ele gravou um vídeo emocionado, dizendo que estava arrependido, que a atitude dele tinha sido fracassada, palavras dele mesmo, e que não sabia o que tinha passado pela sua cabeça naquele momento. Ele admitiu que errou feio, que magoou alguém que não merecia passar por aquilo. E mais, devolveu os R$1.000 para Júlia, numa tentativa de mostrar que não queria ficar com o dinheiro sujo daquela traição pública. A Júlia, por sua vez, também se pronunciou. Em um vídeo, ela confirmou que o namoro havia terminado, mas pediu que as pessoas parassem de atacar o ex. Ela disse que aquilo já estava doendo o suficiente, que não precisava transformar a situação em algo ainda pior,
porque os comentários cruéis também estavam atingindo a família dele. Uma postura madura, mesmo depois de passar por uma das maiores humilhações da sua vida. E o Natanzinho? Até o momento, o cantor não pediu desculpas públicas. Isso gerou ainda mais críticas. Muitos disseram que ele incentivou um ato de traição, que brincou com sentimentos alheios como se fosse apenas entretenimento. Nas redes sociais, vários comentários surgiram: desnecessário criar isso em show, lamentável, que sem noção. Nunca mais piso num evento dele. O nome do cantor ficou entre os mais comentados, mas não pela música ou pelo talento, e sim por uma polêmica que poderia ter sido evitada. O que chama a atenção é que esse não foi o primeiro episódio polêmico envolvendo o artista em cima de um palco. Natan já é conhecido por provocar situações engraçadas e às vezes constrangedoras nos seus shows. Mas dessa vez, a coisa foi longe demais. Afinal, não estamos falando de uma brincadeira qualquer, mas de uma proposta que destruiu um relacionamento diante de milhares de testemunhas. E aqui entra uma reflexão importante: até onde vai o entretenimento? Qual é o limite entre interagir com o público e expor pessoas a situações que podem acabar com suas vidas pessoais? Será que vale a pena viralizar na internet às custas da dor dos outros? Essa é a pergunta que ficou ecoando depois do episódio. O público ficou dividido. Alguns fãs defenderam o cantor, dizendo que foi apenas uma brincadeira, que ninguém obrigou o rapaz a aceitar. Outros, porém, acreditam que Natan foi o principal responsável, porque como artista e figura pública, ele tem uma influência enorme. E ao propor aquilo, colocou o fã em uma situação em que ele seria julgado de qualquer forma se aceitasse, seria chamado de traidor. Se recusasse, talvez fosse ridicularizado no palco. No fim das contas, o saldo dessa história é um só: todos saíram perdendo. Júlia saiu machucada, humilhada, mas mostrou força ao dar um basta imediatamente. Ezequiel saiu com a imagem manchada, reconhecido agora como o cara que trocou a namorada por R$1.000. E Natanzinho saiu com uma polêmica enorme em sua carreira, recebendo críticas pesadas e questionamentos sobre a forma como conduz suas apresentações. Mas se tem algo que fica como lição nesse episódio, é a importância de saber os limites. Relacionamento não é brincadeira, amor não se compra, confiança não tem preço. E quando se abre mão disso por uma quantia em dinheiro, o estrago é irreparável. E agora eu quero saber, você acha que a culpa foi mais do Natanzinho, que ofereceu o dinheiro, ou do rapaz, que aceitou e traiu a namorada em público? Será que Júlia fez certo em terminar na hora? E será que essa polêmica vai abalar a carreira do cantor, ou vai cair no esquecimento depois da próxima música de sucesso? O fato é que essa história ainda vai render muita conversa, muita fofoca e, claro, muitas opiniões divididas. Mas uma coisa é certa: ninguém que estava naquele show ou que assistiu ao vídeo na internet vai esquecer tão cedo a cena em que R$1.000 custaram um namoro, uma reputação e a imagem de um artista.